Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 6 de dezembro de 2016. Eu vou aproximar a câmera para que vocês possam dar uma olhadinha nas reportagens do dia de hoje, que é o day after, após a queda da presidência do Senado de Renan Calheiros, né, das manifestações que nós fizemos neste domingo. Na segunda caiu o presidente do Senado, Renan Calheiros. E logo em seguida disso haverá algumas consequências. Haverão situações que podem ser algumas benéficas, outras nem tanto. Então, para que a gente possa ter uma noção do que realmente vai acontecer, é importante que a gente estude quem é a pessoa de Jorge Viana e as consequências da chegada dele ao poder. Eu cheguei a dizer em alguns momentos que não mudaria muita coisa, e eu vou mostrar para vocês essa situação. Quer dizer, tem algumas coisas que podem mudar, né? Qual é os diferenciais, os pequenos diferenciais nesse sentido, né? E se Jorge Viana tende a permanecer no poder ou não. Vão tentar, se vão conseguir outros 500, tá? Então deixa eu aproximar e mostrar tudo isso para vocês. Então, aqui nós temos o São Google, né, com as reportagens de sempre, né, com os links. Aí eu selecionei, fiz algumas seleções para que vocês pudessem entender as coisas do jeito que eu consigo ver, né? Então aqui, vamos começar pelo começo. A Veja, tá? Novo presidente do Senado já defendeu enfrentamento contra Moro. Exato. Em grampo de Operação Lava Jato, o petista Jorge Viana disse que Lula deveria transformar a ação jurídica em ação política. Alçado à presidência do Senado após a decisão do ministro do STF, Marco Aurélio de Melo, de afastar Renan Calheiros do posto, tomada nesta segunda-feira, o senador Jorge Viana já defendeu um enfrentamento contra o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos de Operação Lava Jato em Curitiba. Nos grampos telefônicos sobre esse presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as pessoas próximas dele no contexto da Operação Alateia, em que Lula foi conduzido coercitivamente a depor. Viana sugeriu ao advogado petista Roberto Teixeira sobre subir o tom contra Moro e na força-tarefa da Lava Jato. A certa altura da conversa, Viana disse a Teixeira que aquele momento se apresentava como uma boa oportunidade para o ex-presidente Lula por fim a esta perseguição, essa caçada, e sugeriu a convocação de uma entrevista coletiva na qual Lula denunciaria que os investigadores estavam agindo fora da lei. Quem age fora da lei é bandido, completou. É verdade, não temos como negar essa situação, né, senhor bandido? Quer dizer, senhor senador. Bom, então vamos deixar essa, vamos partir para o outro. E também não dá para chamar assim, né? Vamos agir corretamente. Excelentíssimo senhor bandido. Em grampo, o senador petista, ainda na Veja, né? Em grampo, o senador petista fala em enfrentar Moro. Aquela primeira que eu vi foi do dia 5 de dezembro de 2016, ou seja, foi de ontem, tá? Essa aqui foi de 16 de março de 2016, às 20 horas e 43 minutos, também na Veja. Em grampo, o senador petista fala em enfrentar Moro. Então não é uma coisa nova. Aí tem aquilo que foi relatado na anterior. Aqui, ó, em conversas monitoradas com autorização judicial, o advogado Roberto Teixeira, compadre de Lula, fala com o senador Jorge Viana, PT do Acre,
em 4 de março, ante o avanço de investigações da Lava Jato sobre Lula. O senador fala em subir o tom, enfrentar o juiz Sérgio Moro. E aí tem toda a conversa, né? Como eu já dei a data, tudo direitinho, vocês podem pesquisar nas redes sociais e se informar a respeito disso. Mas é uma investigação que já se sabia dessa situação. Então, como eu digo assim, a questão de trocar 6 por meia dúzia, né, nesse dossiê que nós estamos fazendo aqui sobre o Jorge Viana, olha só, como é que o Senado reagiu a respeito disso, né? Saiba como o meio político reagiu ao afastamento de Renan Calheiros. Confira abaixo como foi a repercussão política, isso aqui foi 5 de 12 de 2016, ou seja, as reações ontem em relação a isso, né? O site é Política do G1. E aí, confira abaixo como foi a repercussão política de o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Marco Aurélio Mello, afastar Renan Calheiros, PMDB Alagoas, da presidência do Senado em decisão provisória liminar. Na semana passada, reportagem do G1, senadores manifestaram constrangimento com a presença de Renan na presidência do Senado, depois de ter se tornado réu em ação penal no Supremo. Marco Aurélio Mello atendeu a um pedido da Rede Sustentabilidade. O partido argumentou que a maioria dos ministros do STF já decidiu em um réu não pode ocupar o cargo da linha sucessória da presidência da República. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acreditam realmente que a rede fez isso de boazinha? Tá, então vamos mudar um pouquinho a situação da coisa. Vamos ver aqui, outra da Veja, tá? Só que agora nós vamos ver a da Veja aqui, o blog do Reinaldo Azevedo. Tem muita gente que gosta dele, tem gente que não gosta, mas ele faz um trabalho fundamental de pesquisa, ele é um grande pesquisador, né? Então assim, eu valorizo essa questão de informação. Informação é poder, né, gente? Então olha só, 10 de 8 de 2016, 24 anos depois, PT faz meia-culpa e diz ter errado ao promover impeachment de Collor. O senador Jorge Viana do Acre, falando em nome dos defensores de Dilma e do PT, praticamente pede desculpa a ex-presidente. Tá. Geral, 14 de 5 de 2013. Evidências jogam um escândalo no colo dos irmãos Viana, imperadores do Acre há 14 anos. Desde 1999, o Acre é governado por um mesmo grupo liderado pelos irmãos Viana, Jorge e Tião, com o apoio dos fiéis de Marina Silva. Será, gente? É impressão minha? Atenção, eu não estou dando relevo ao fato de que o Estado é governado pelo mesmo partido, o PT. Eu estou me referindo... Aí vai, continua isso aqui, pá. Tá? 14 de 5 de 2013, às 20h35, no geral da Veja, coluna de Reinaldo Azevedo. Então o Reinaldo Azevedo estava já informando isso já naquela época, gente. Evidências jogam o escândalo no colo dos irmãos Viana. E a ligação de Marina Silva, ou seja, da rede sustentabilidade, né? Coincidências não existem. Coincidências não existem. A rede fez um favor àqueles que ela sempre fez favor. Os irmãos Viana. Né? Era a chance, era a oportunidade, havia uma alta rejeição a Renan Calheiros. Então o que aconteceu? Marina Silva, a rede pegou e disse: olha, vamos aproveitar, o momento é nosso, vamos botar isso de volta no colo do PT e vamos fazer, e vamos entregar esse poder todo para o Vianinha, querido da Marininha. É isso aí. Senado petista ataca STF e reclama de ministros nomeados por nosso governo que votam contra. Ele ainda não entendeu o que é uma república. Senador petista ataca STF
e reclama de ministros nomeados por nosso governo que votam contra, ou seja, os ministros do STF, tá? Indicados pelo PT. E aí, isso aí no dia 27 de nove de 2012. Né? Essa pérola foi feita pelo atual presidente do Senado, que está sendo nomeado hoje, Jorge Viana. Os irmãos Viana do Acre, Tião e Jorge, foram hábeis em cultivar fama de petistas modernos, moderados, aí que entra muita gente dizendo que talvez não mude nada, isso, aquilo, diferenciados essas coisas. Não por acaso faz parte de seu grupo no estado ex-senadora Marina Silva, que hoje é dedicada à nova política entre aspas aqui, seja lá o que isso significa. Então não houve coincidências na aproximação como eu estou mostrando para vocês, não houve coincidências da aproximação da Rede Sustentabilidade de Marina, que é um puxadinho do PT, com relação à ascensão do Jorge Viana. Isso foi planejado, é um golpe petista. Senador petista volta a satanizar o Supremo e a imprensa. A imprensa, aqui ó, tá vendo? Geral, 26 de nove de 2012. Leiam as barbaridades que o senador Jorge Viana, PT do Acre, andou falando por aí. Na madrugada, volto ao tema. Por Gabriela Guerreiro, na Folha. Pela segunda semana consecutiva, o senador Jorge Viana, PT do Acre, subiu à tribuna no Senado para criticar a imprensa no julgamento do Mensalão. Que legal, né, gente? Tem mais pela frente. Então esse aqui é Veja Colunistas, blog Reinaldo Azevedo. Você coloca simplesmente a palavra o tag Jorge Viana e vai aparecer tudo isso lá no São Google, tá? Então voltando agora à questão da interpretação, agora vocês já sabem, Jorge Viana e Marina Silva, Jorge Viana e Rede Sustentabilidade, tudo a ver. Então, e aí, estão dizendo assim, Jorge Viana, vice-presidente do Senado, é um senador íntegro, trabalhador e comprometido com o país. Se Renan não presidir, não haverá diferença na condução do Senado, afirmou o senador Romero Jucá, PMDB de Roraima, líder do governo no Congresso. Como é que é essa história? Não muda nada? Quer dizer, só um pouquinho. Então, se não muda nada, senador Romero Jucá, o senhor está dizendo que o PMDB e o PT não muda nada. Porque quem está conduzindo o Jorge Viana ao poder é Marina Silva, que é puxadinho do PT. E se a conduta desse senador não muda nada entre a postura de Jorge Viana e Renan Calheiros, significa o quê? Que o Renan era puxadinho do PT também? E que a gente já tinha, bom, eu tinha essa consciência, eu vinha dizendo que, na verdade, o Renan era o PT dentro do PMDB. Eu sempre disse isso, eu nunca neguei isso, até pelo contrário, sempre disse, afirmei isso. Agora aqui, o senhor está dizendo que isso é uma prova, está confirmando isso, que não muda nada. Então tá, vamos continuar, vamos ver se é verdade. Aloysio Nunes, PSDB, São Paulo, líder do governo no Senado. A pauta do Senado está mantida, especialmente a votação da PEC dos tetos dos gastos. Agora é claro que não é uma situação boa, uma situação instável, mesmo porque essa decisão é provisória, o que é preciso que o plenário do Supremo se reúne o mais rápido possível para decidir essa questão. Definitivamente, o funcionamento da Casa Legislativa não pode ficar pendente a uma decisão liminar. É preciso que o STF se reúna, resolva para evitar turbulências institucionais. O STF vai se reunir, tá? Vai se reunir e vai referendar essa questão. Muito provavelmente vai referendar, vai tornar essa situação permanente. A maioria com certeza vai votar a favor nesse sentido, né? É óbvio que vai ser votado isso nesse sentido, tá?
Mas vamos ver outra coisa, se realmente o que o senhor Aloysio Nunes, do PSDB, o senador, está falando tem fundamento. Então, olha aqui, ó, valor econômico. Valor econômico, dia 5/12/2016, ontem. Oposição pedirá Jorge Viana adiamento da votação da PEC dos gastos. Opa! Opa! Tá tudo certo, Jorge, mas olha só. Olha só, vamos de novo. Senador do PT, Lula. Não, isso é outra coisa. Outra coisa. Tá aqui, G1, tá? Então, Aloysio Nunes, o funcionamento da cadeia pode ficar pendente de sessão liminar, tá? A pauta do Senado está mantida, especialmente a votação da PEC de teto de gastos. Tá, então a gente volta aqui e a gente vê o Valor Econômico, uma revista, um jornal, não, revista de economia, tá? E nas redes sociais também referência em economia, né? Oposição pedirá Jorge Viana adiamento da votação da PEC dos gastos. Brasília, atualizado às 20h40. O líder da maioria no Senado, o senador Lindenberg Farias, PT do Rio de Janeiro, sempre ele, né? O garotinho do Fora Collor. PT Rio de Janeiro disse nessa segunda-feira, o cara pintada, né? Porque não tinha coragem de mostrar a cara. Disse nessa segunda-feira que pedirá ao senador Jorge Viana, PT do Acre, que retire de pauta da votação da PEC de gastos, ou PEC 55, previsto para o dia 13 de dezembro. Com o afastamento de Renan Calheiros, PMDB do Alagoas, da presidência do Senado, decidida em caráter liminar pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, o posto caiu no colo de Viana, que é primeiro vice-presidente do Senado. O presidente da casa que controla a pauta. Você está entendendo? É o presidente da casa que controla a pauta. E o PT se opõe à agenda de reformas apresentadas até aqui pelo governo Michel Temer, caso da PEC 55. Nós vivemos uma crise política e econômica. Isso aqui são frases agora do senador Jorge Viana, olha só. Ele falando, tá? Isso já é uma entrevista com ele aqui no Valor Econômico. Nós vivemos uma crise política e econômica com uma gravíssima crise institucional. O que eu sei é como esta decisão do Senado não tem condições de votar a PEC 55. Ele já está dizendo que não quer votar. Eu vou conversar com ele, Jorge Viana, e defender que desmarque o Lindenberg Farias, não é o Jorge Viana. Eu vou conversar com ele, Jorge Viana, e defender que desmarque a votação pela PEC, disse Lindenberg. Não dá para o Senado achar que não está acontecendo nada. Seu presidente foi afastado. Nós achamos que essa decisão inviabiliza a votação dessa PEC. Nós vamos convencer o senador Jorge Viana a encaminhar essa decisão. Pois é, né? Segundo Lindenberg, Viana é contrário à PEC 55, assim como o senador Paulo Paim, PT, que disse, no entanto, ser favorável a que só ocorram alterações no calendário de votações, acordando essas lideranças dos diferentes partidos. Aí tem uma situação. O antagonista, e eu tenho aqui o antagonista, Jorge Viana, o breve. Considerações de Roberto Romano, isso aí é de ontem, né? Às 20h14. Considerações de... Essa é uma opinião... O antagonista é um blog opinativo jornalístico, né? Ele tem mais ou menos como eu faço no meu vlog, né? Meus vídeos. Então, assim, considerações do Roberto Romano da Unicamp sobre a presidência interina de Jorge Viana, PT do Acre, no Senado.
Ele será Jorge Viana o breve. O motivo é que ele exercerá um mandato tampão até a próxima eleição, no início do ano que vem, e nesse período o qual o seu potencial de dano. Eis que o antagonista ouviu do professor. O PT não se fortalece com a queda de Renan, porque vive uma crise interna muito grande. Viana não terá condições de derrubar as pautas econômicas nem de retardá-las, porque elas se tornam muito maior que ele. No máximo, Viana acatará emendas que enfraqueçam as medidas econômicas. Será? Pois é, aí que está a diferença entre um blog e uma análise política um pouco mais criteriosa. O que acontece? A gente vamos ver como é que é entendido isso pelos petistas. O site 247 é o site do PT. Aqui, ó. É um site do PT. Aliados de Temer já pressionam Jorge Viana para manter pauta do Senado. Aliados de Temer já pressionam Jorge Viana para manter pauta do Senado. Isso aqui, né, 5/2/2016, ou seja, de ontem. Aliados do presidente Michel Temer já pressionam o senador Jorge Viana, PT, que assumirá a presidência do Senado com o afastamento do Renan Calheiros para que o petista mantenha a pauta da casa, que prevê a votação do PEC de gastos. Jorge Viana é um senador íntegro, trabalhador e comprometido com o país. Se o Renan não presidir, não haverá diferença na condução do Senado. O próprio PT dizendo isso. Afirmou o senador Romero Jucá, PMDB Roraima, líder do governo no Congresso. A pauta do Senado está mantida, especialmente a votação da PEC do teto de gastos, afirmou Luiz Nunes, PSDB São Paulo, líder do governo do Senado. Tá, então eles estão dizendo isso por quê? Tá, estão dizendo a mesma coisa o tempo todo. Em todos os sites. O site do PT copiando e colando notícia dos outros sites. Isso é interessante. Isso é bem interessante. Eles estão... ó, aqui, ó. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Datum. Poder. Jorge Viana se cala, mas PT já fala em barrar PEC de teto. Tá? Aqui, ó, data, 5/12/2016, às 21h22. O senador Jorge Viana, PT Acre, na noite de segunda-feira. O petista Jorge Viana do Acre se reuniu na noite desta segunda-feira, dia 5, com a bancada do seu partido, mas se recusou a dizer que pretende fazer caso seja confirmado no comando do Senado. O seu argumento é de que o país passa por uma crise institucional gravíssima e que antes de qualquer comentário é preciso esperar confirmação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal a decisão do ministro Marco Aurélio Mello. O senador petista haveria divulgado nota mais cedo dizendo que foi surpreendido pela liminar concedida. Essa confirmação o Supremo não vai deixar de dar, porque isso aí é uma necessidade para o próprio Supremo e para o próprio Judiciário para poder dar continuidade à questão da Lava Jato. E o Supremo pode ser comprometido se não acontecer, porque aí acontece o seguinte, ó, os ministros do STF eles têm cargos vitalícios. E eles só podem perder o poder se forem confrontados com um processo de corrupção nacional, através de uma intervenção militar, que é a única coisa que pode realmente tirar eles do poder, né? Ou, no caso, uma postura que não seja correta e que os próprios pares percebam isso prejudicando eles mesmos. Então a maioria acaba se livrando de um ou outro para não se ver comprometido, a imagem do STF não se vê comprometida e eles poderem continuar. Aí eles não fazem eles não retiram a pessoa simplesmente, eles fazem uma aposentadoria compulsória. Alguns casos, em geral, eles alegam doença, qualquer motivo,
dizem qualquer coisa para que a pessoa tenha uma aposentadoria compulsória. Aí é por proporcional ao tempo de serviço de alguns candidatos, de algumas pessoas ali, né, de alguns ministros. Dias Toffoli é uma situação muito problemática para eles nesse aspecto, porque ele é um guri novo, ele é um dos mais novos lá, um dos últimos a chegar, e já merece sair a qualquer momento. E como é que eles vão retirar ele sem fazer alarde, sem fazer prejuízo, né? Assim, é uma questão de detalhe, é uma questão bem complexa para eles, essa questão. Então, a pedra no sapato é o Dias Toffoli, porque eles não conseguem fazer a coisa de uma forma sutil por conta do Dias Toffoli, que exagera nas suas condutas. Né? Então ele fica muito exposto e expõe também o STF nesse aspecto. Se não fosse ele, as coisas sairiam mais light lá dentro, né? Mas como ele se expõe demais, como ele tem um grande índice de rejeição, acontece essa situação. Agora, o senador petista havia divulgado nota mais cedo dizendo que foi surpreendido pela liminar concedida. Pois é. Líder, saída. A oposição é claramente da saída deste governo e da convocação de eleições diretas para presidente. É a única maneira de termos alguém com legitimidade no executivo. Olha só. Na saída da reunião com o senador do Acre, líder da bancada do PT, Humberto Costa, também evitou fazer comentário antes da formalização do partido do comando do Senado, que adiantou um cenário de turbulência para Temer. Isso aqui é Humberto Costa, do Pernambuco, tá? A nossa posição é claramente da saída deste governo e da convocação de eleições diretas para presidente. É a única maneira de termos alguém com legitimidade no executivo. Vocês estão entendendo? Vai ser uma briga do PT para tentar reconquistar o poder, a presidência da República, porque olha, perceba uma situação, o PT voltou à condição de ascender à presidência da República. Não é pouca coisa, gente. Com o Jorge Viana na presidência do Senado, até fevereiro, tá? O PT tem chances de ocupar a presidência da República. Porque no afastamento de Michel Temer, assume o presidente da Câmara. E por qualquer motivo que o presidente da Câmara tenha que se afastar, assume o presidente do Senado. Por qualquer motivo que seja. Então imagina assim, ó, o Temer viaja, tá? Faz uma viagem internacional. Aí assume o presidente da Câmara, tá? Rodrigo Maia. Se o Rodrigo Maia tiver que viajar para um estado, quem é que vai ficar no lugar dele? Vai ser o presidente do Senado. Se ele precisar sair para fazer qualquer cerimônia, fazer qualquer coisa, o presidente do Senado que vai responder. Quem vai assinar documentos, quem vai fazer qualquer coisa, vai ser o presidente do Senado. Agora vocês imaginem essa situação. O PT voltando ao poder. É isso que vai acontecer na prática, de fato, tá? Então a coisa não é mole não é pouca coisa não, tá? E agora a gente sabe, e aqui ó, senador do PT sugere Lula desacato ao Moro para virar preso político, tá? Conversa do advogado Roberto Teixeira, esse eu já tinha mostrado. Senador Jorge Viana do PT, isso aqui é o Estadão. Jorge Viana do PT pode ser o menino da floresta na planilha da propina. Operação Omertá conduziu coercitivamente para depor nessa segunda, dia 26, isso aí é 26 de setembro de 2016. Conduziu coercitivamente depor dia 26 Márcio Maruti, um
assessor do Senado ligado ao petista, suspeito de ter recebido propina na cota vinculada ao ex-ministro Antônio Palocci, o italiano. E aí aparecem números aqui. Bom, agora quando chegarem os números também lá da Suíça, que já chegaram, eles só vão ter uma questão de acordos lá com os Estados Unidos por questões técnicas. E aí logo em seguida já vai verificar essa situação. Basicamente são todas essas informações. Vou voltar aqui para vocês. Demorou um pouco, eu sei, foi difícil, foi complicado, só vendo papel virtual, não é assim, mas informações, né, bem rica essa informação. Então agora a gente tem uma conjuntura, né, a gente tem um cenário. Agora a gente já sabe quem é Jorge Viana. Jorge Viana é uma pessoa que pode permanecer no poder até fevereiro. Segundo a situação do próprio PT e do próprio PMDB, é visto trocar 6 por meia dúzia em relação a Renan Calheiros, porque ele realmente não no caso do Jorge Viana. O Jorge Viana é um PT moderado, segundo o próprio PT, que seria um PT maleável, né? E o Renan Calheiros seria um PMDB com pezinho no puxadinho do PT. E a questão de retirar o Renan Calheiros, quem é que retirou o Renan Calheiros? Foi o Rede Sustentabilidade, que na verdade é um puxadinho do PT. Tá? Então, trocar 6 por meia dúzia, todo mundo está dizendo isso, certo? Só que mantém o país em risco, coloca o país em maior risco com a questão da alternância de poder que pode acontecer, na sucessão natural de poder que pode acontecer, e do prejuízo da Lava Jato, do prejuízo das 10 medidas contra a corrupção, do prejuízo de todas aquelas medidas que estão sendo tomadas para austeridade, da PEC 55, e tudo isso ainda sem a confirmação do STF. A coisa é bem complexa. Eu não sei se ele vai ser tão breve, assim, claro, ele vai ser breve na questão de ficar no poder. Não sei se não vai ser tão breve em relação a ficar até fevereiro, né? Até fevereiro. Eu acho que é possível que ele caia bem antes. É possível que em vez de ser aquela questão de ele buscar a queda de Michel Temer, que o Senado busque uma forma de retirar ele. Porque, apesar do governo dizer que está tudo bem, que está tudo legal, que ele é um cara íntegro, isso, aquilo, a situação dele aparecer na Operação Lava Jato compromete a situação. Compromete ele no Senado, né? Então, ele é contra a Lava Jato, ele é contra o Sérgio Moro, ele é contra o Temer, ele é contra isso tudo. Ele já se manifestou a respeito disso. E se for o menino da floresta? E se ele for o menino da floresta? E se daqui a pouco a Lava Jato mostrar alguma coisa a respeito dele? Então eu acho que pode ser que nas próximas horas, dias, né, não digo semanas, eu acho que não vai levar tanto, né, porque semanas é até fevereiro. Aí fevereiro ele permanece no cargo até lá. Ele não vai permanecer no cargo até lá, como presidente do Senado. Eu tenho quase que por certo que ele não vai permanecer no cargo até lá. Eu acho que ele cai antes. Eu acho que ele cai por iniciativa popular, que as pessoas também vão ir para as ruas para protestar contra ele, contra a permanência dele. A primeira coisa que ele fizer contrária aos interesses da população, o povo vai voltar às ruas para tirar ele também, por motivo óbvio, né?
Então, eu acredito que essa situação é uma situação provisória. A presidência do Senado, Jorge Viana, eu acredito que é uma situação provisória, que não vai demorar muito a queda dele também, se não for interna corporis, como diria o outro, né? Se não for uma situação promovida pelo próprio Senado a respeito disso e pelo próprio governo, Michel Temer, a respeito disso, que talvez se torne insustentável essa situação e que não dure muito tempo esse processo, essa situação. Mas eu acredito que vai ser bem difícil ele permanecer no cargo até fevereiro. Eu acho que vai acontecer, a tendência é que aconteça, como eu tinha falado nos meus vídeos anteriores, de que vai ser feita uma situação como foi feita na presidência da Câmara, porque era lá na presidência da Câmara uma situação de que Waldir Maranhão não tinha a confiança do governo de Michel Temer. E da mesma forma vai acontecer com relação a Jorge Viana, porque ele também não tem a confiança de Michel Temer e também coloca tudo em risco. Então há uma tendência que seja ainda hoje, seja solicitado uma votação para um novo presidente da Câmara por falta de confiança do presidente da República no presidente do Senado, né? E para que as pautas continuem, funcionem. Então, a alegação vai ser exatamente as suspeitas que podem acontecer em relação à questão da Lava Jato. Claro que se aparecer alguma coisa da Operação Lava Jato favorecendo essa interpretação, nisso que eu estou falando, favorece também a retirada do presidente da Câmara, ou melhor, do Senado, que é atual, Jorge Viana, né? Também aí para flexibilizar a situação e favorecer o governo de Michel Temer. Senão coloca tudo em risco de novo, né? Aí realmente troca 6 por meia dúzia. Então é uma situação não resolvida ainda, está complexo. Eu falei que o final do impeachment não seria o final do ano em matéria de situações, que a gente ia ver muita coisa, que muita coisa ainda ia acontecer, e ainda não aconteceu nem sequer a prisão de Lula. Dilma está quietinha, como se não tivesse feito nada, como está tudo direitinho, está tudo legal, mas não, as coisas ainda não acabaram, ainda tem muita coisa pela frente, tem muita coisa para acontecer ainda, não se preocupem, tem muita coisa para rolar, tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.